A história da Torre de Babel quando a humanidade desafiou o céu. Você já ouviu falar da Torre de Babel? Um monumento que, segundo a Bíblia, quase tocou o céu. Mas por trás dessa história, existe uma mensagem profunda menos sobre orgulho, unidade e consequências. O que levou os homens a quererem construir uma torre tão alta? E por que Deus decidiu intervir, confundindo suas línguas e espalhando a humanidade pelo mundo? Hoje, vamos mergulhar no mistério da Torre de Babel e entender por que esse evento mudou para sempre a história da humanidade. Se você gosta de histórias misteriosas, com um toque espiritual e simbólico, se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se para essa viagem no tempo. Depois do grande dilúvio, a humanidade começou a se reerguer. Noé e seus descendentes foram os responsáveis por repovoar a terra. A ordem divina era clara: multiplicai-vos e enchei a terra. Mas com o passar do tempo, os homens começaram a desobedecer. Em vez de se espalharem, decidiram permanecer juntos, concentrados em um só lugar. Essa desobediência não parecia tão grave à primeira vista, mas carregava consigo um germe perigoso: o orgulho coletivo. Eles estavam dispostos a fazer algo que jamais havia sido tentado antes, e não estavam preocupados se isso desagradaria a Deus. Em uma vasta planície chamada Sinear, os homens encontraram um terreno fértil para seu projeto ambicioso. Com blocos de tijolos queimados e betume como argamassa, começaram a erguer uma cidade. No centro dela, a construção mais ousada que já imaginaram, uma torre tão alta que alcançaria o céu. Mas por que tamanha ousadia? A resposta está na própria fala deles. Façamos para nós um nome. Eles queriam ser lembrados, glorificados. Queriam ser como deuses. A torre representava mais que uma obra de engenharia. Menos era um símbolo da rebelião humana, da tentativa de usurpar o lugar do Criador. Do céu, Deus observava o progresso da torre. A humanidade estava unida, falando a mesma língua, com um único propósito. Isso poderia parecer algo bom menos, mas era um tipo de unidade perigosa. Não era motivada pela fé ou pelo amor, mas pela vaidade. Então Deus tomou uma decisão inesperada. Confundiu as línguas. Subitamente, os trabalhadores já não se entendiam. Palavras simples tornaram-se ruídos estranhos. Gritos de frustração ecoaram pelos andaimes. Os homens, incapazes de se comunicar, se dispersaram pela terra. A cidade recebeu o nome de Babel, que significa confusão. A Torre de Babel não é apenas uma história sobre uma construção malfadada. Ela carrega um significado espiritual profundo. Mostra como o orgulho pode levar à queda, mesmo quando disfarçado de progresso ou unidade. Também revela que a verdadeira união entre os homens só pode acontecer quando Deus é o centro. Babel ensinou que a humanidade, sem limites e sem direção divina, tende a repetir os mesmos erros. Ainda hoje há quem queira construir torres para si, menos carreiras, impérios, egos, tentando alcançar o céu com as próprias mãos, esquecendo-se do Criador. A confusão das línguas deixou marcas profundas no mundo. Diversos estudiosos acreditam que Babel explica simbolicamente a origem das diferentes culturas e idiomas. Mas além da explicação linguística, Babel também é uma metáfora sobre limites. A humanidade foi lembrada de que há um tempo para tudo, e que não somos invencíveis. Curiosamente, milênios depois o mundo tenta se unir novamente por meio da tecnologia e da globalização. A questão é: será que aprendemos com Babel? Ou estamos repetindo o mesmo erro, com torres modernas feitas de dados e satélites? A Torre de Babel não caiu com um raio, nem foi destruída por um terremoto. Ela ruiu com o silêncio, com o fim do entendimento entre as pessoas. É uma lição poderosa para os dias de hoje, onde tantos falam, mas poucos se escutam. A história nos lembra que a verdadeira grandeza vem da humildade, e que a sabedoria começa quando reconhecemos nossos limites diante do infinito. Em vez de torres, devemos construir pontes menos com empatia, fé e verdade. E agora eu te pergunto: qual é a sua torre? O que você tem construído na sua vida? E será que Deus está envolvido nessa construção?